Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: Olá, André, não é uma pergunta e sim um relato e agradecimento aos seus ensinamentos. Passei por uma situação onde meu namorado deu indícios de interesse em outra pessoa, mas por fim percebi que era por pura ingenuidade da parte dele, ao contrário da outra parte. Mas como você me ensinou muito nesses últimos anos, tive uma conversa com ele como se fosse você falando, sabe? Que bacana, né? Com postura, autoestima lá em cima, me posicionando diante dos fatos que estavam me deixando mal e também, como não sou boba, me fazendo de amiga da sonsa. Eu falo, gente. Às vezes, tá vendo, ó? Aprendeu a lição. Às vezes você já chega com as 4 pedras na mão, e aí... Aí que a gente estraga tudo mesmo. Tem que saber fazer a pergunta, saber o jeito que fala, que tipo de pergunta que eu vou fazer... meu bem. Aí, nessa hora, a gente começa a dominar ali, você entendeu? Senão a gente já chega descontrolado. A hora que chega descontrolado, sabe, seria mais ou menos igual aqueles filmes antigos de guerra, que eles estão lá, tipo, estão todos ali, esperando de frente, o exército inimigo tá lá do outro lado. Aí, você já imaginou se um soldado pegasse, levantasse a espada e saísse correndo em disparada? Ia dar merda. Agora, se eles estão ali, pensam, né, conhecem o outro exército, sabem dos pontos fracos, pensam, então, o jeito que eles vão agir, estratégia. A gente tem que ter estratégia, não é ficar fazendo joguinho com a pessoa, mas você tem estratégia, você não vai deixar de se posicionar, você não vai deixar de falar, mas você percebe a estratégia certa para fazer isso, o momento certo, o tipo de argumentação que eu vou, né, ter. Às vezes é necessário que a gente faça algumas perguntas à pessoa antes. Ao invés da gente chegar já argumentando, é necessário que a gente super de boa faça algum tipo de pergunta para a pessoa ter resposta, a pessoa dar uma resposta. Então ela já... Opa, era justamente isso que eu queria saber. Era isso aqui que eu queria saber. Então, você está com isso aqui. Depois você coloca a questão. Aí a hora que você coloca a questão, não tem como a pessoa falar outra coisa, porque ela já deu a resposta anteriormente. Agora, se a gente já chega falando, a pessoa já fica na defensiva. E aí a pessoa pode negar de alguma coisa. Então, não, a gente chega de boa, faz a pergunta, a pessoa dá a resposta, a gente faz a pergunta super de boa. Gente, tem que saber fazer. Tem que saber. Olha, eu lembro uma vez, eu estava conhecendo, isso faz um tempo já, eu estava conhecendo um cara e ele, tipo, quis mandar o WhatsApp pra mim, se passando por outra pessoa, tipo, para testar minha fidelidade. Isso porque a gente nem tinha nada. E eu perguntei pra ele, foi você que fez isso? Foi você que fez isso? Não. Foi você? Eu tô perguntando porque eu quero saber da sua boca. Foi você que fez isso? Não. Não. Você vai continuar assim, André? Você vai continuar... Eu falei, não, porque não tem problema. Eu também já fui inseguro e já fiz isso, sabe? Então não tem problema. Mas se você negar e eu descobrir que foi você, aí vai ser pior. Não, não foi. Bom, eu mexi meus pauzinhos e descobri, entende? Daquele número que ele mandou o WhatsApp, né, tentando, tipo, ver se eu caía, eu descobri. Né? Mexi meus pauzinhos e descobri o endereço que estava vinculado àquele número. E ele nunca tinha falado para mim o endereço, né? O nome da rua, o bairro de onde ele morava. Ele não era daqui. Bom, aí eu tava lá, tipo, conversando com ele de boa, né? Super de boa, tal. Aí eu fiz assim: então, mas você mora perto do aeroporto?
Ah, é meio próximo. Eu fiz assim, ah, é o bairro tal, não é? É o bairro tal, não é? Porque se eu fosse perguntar para ele direto, viu, qual que é o seu endereço? Ele não ia falar, ele ia falar outro. Por quê? Porque ele estava desconfiado que eu poderia ter descoberto. Então eu fui numa conversa numa boa, meu bem. Numa boa. Aí a hora que eu falei, mora perto do aeroporto? Ah, mais ou menos. Ah, é o bairro tal, não é? Ele fez assim, é. Aí depois que ele falou isso, ele fez assim, ah, mas como você sabe? Aí eu falei, rua tal, número tal. Você tá achando que eu sou palhaço mesmo, né? E vocês acreditam que ele teve coragem ainda, eu estando com o endereço dele, ele teve coragem de falar que não era ele? Aí eu queria morrer, né? E depois, só depois, no fim, ele acabou assumindo, porque né, uma coisa tão óbvia dessa, mas aí é que tá, a gente tem que saber fazer a pergunta. Quando eu falei para ele, bairro tal, agora não tem como negar mais. Se a gente não usa essas estratégias, a gente sempre sai perdendo. Sempre, sempre, sempre. Até que um dia, numa conversa normal entre os dois pelo Whats, pedi licença para ele e comecei a falar com ela, como se fosse ele. Daí a cobra mostrou os dentes. Chamou ele para sair na cara dura. Pode isso, meu amigo? Meu bem! Essas cobras, elas mostram os dentes mesmo assim, ó. Bem. O coitado não sabia o que fazer. Claro que me certifiquei nessa conversa que isso nunca tinha ocorrido antes. Eu jogo bem com as palavras. Bom, vou parando por aqui para não ficar muito extenso. Só tenho a agradecer, ainda aprendendo muito com você. Grande beijo. Ô, meu anjo, um beijo para você. Fez certíssimo, né? Tá vendo? Por isso que eu digo. Às vezes você falou aqui por ingenuidade dele e tal, né? Mas que também não, né? Que você deu espero que você tenha dado uma prensa nele também, né? Ok, você descobriu que na verdade é ela que estava se fazendo de amiguinha, não sei o quê. Porém, a gente tem que dar uma prensa também, ó. Por favor, né? Vai ficar começando amizade com mulheres aí assim do nada. Uma coisa é, eu tenho amizade com essa pessoa há tanto tempo e uma coisa, né? E a pessoa ficar invocando com as amigas que a gente já tinha antes mesmo da gente conhecer a pessoa. Agora outra coisa é uma pessoa que vem, um dia fala bom dia, no outro dia fala boa tarde, puxa assuntos alheios. Ah, meu bem, olha, eu não sei se tem tanta ingenuidade assim, hein? Então, fica esperto também, porque né, é muita ingenuidade da parte dele. Às vezes eu fico meio cismado com essa ingenuidade. Então, né, tem que ficar esperto e tem que dar uma prensa também, ó. Escuta, ó, meu bem, vamos parar com esse negócio, hein? Não, vem a pessoa, começa a puxar conversinha com você e você vai. Tipo, eu não quis ser mal educado. Essas conversinhas de que eu não gosto de ser mal educado, então tipo, é justificativa para eu conversar com todo mundo. E isso eu nunca gostei, provavelmente eu nunca vou gostar desse tipo de coisa, não. André, meu namorado faz isso. Bem, fica esperta. Tá? Essas pessoas... Enfim. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, ou seja, aqui embaixo, sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, o treinamento emocional, principalmente para quem está passando por término de relacionamento, o meu site, os meus livros, tá tudo aqui na descrição do vídeo. O Instagram é só você digitar lá na pesquisa André Massolini que você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.